Sem sua origem, o cão bulldog era considerado um cão feroz e usado em combates. Hoje, isso não passa de lenda. Mesmo com sua expressão bravia, o bulldog é um excelente cão de companhia, muito dócil e afetuoso. Esta semana, visitamos um canil desta raça para saber um pouco mais a respeito. Aqui ao meu lado, o Alessandro, criador de bulldog, que vai falar um pouco pra gente sobre alguns aspectos, curiosidades na natureza desse animal. Alessandro, você poderia dizer pra gente a origem da raça bulldog? Bom, a raça surgiu dos molossos tibetanos e na época de 55 a.C., onde também era utilizado pela Grã-Bretanha contra o Império Romano, quando da primeira vez que o Império Romano tentou invadir as Ilhas Britânicas. E a partir daí a raça veio se desenvolvendo e onde os ingleses utilizavam não só para combater o Império Romano, depois como cão de rinha, que seria contra urso, contra touro, contra outros animais, muitas vezes entre eles mesmo, entre bulldog contra bulldog, e assim foi se originando a raça. A partir de um certo momento, a raça, esse bull painting que chamavam, né, que é o cão de briga, ele foi tornado ilegal na Inglaterra, em alguns países antes, primeiro acho que na Holanda, depois na França, e a partir daí, em 1800 e pouco, também foi considerado ilegal na Inglaterra, onde alguns apaixonados pela raça mudaram a raça geneticamente, vieram mudando a raça geneticamente, onde nós temos o bulldog hoje, que é muito mais baixinho, muito mais atarracado, e com esse porte truculento, muito diferente daquele bulldog que existia antigamente, muito mais dócil também. E uma curiosidade interessante que eu acho que para esclarecer muitas pessoas a respeito algumas diferenças, né, básicas e bastante visíveis com relação ao bulldog inglês e o bulldog americano. Você poderia estar dando uns parâmetros aí para gente? O bulldog inglês, ele é muito mais baixo que o bulldog americano. O bulldog americano, a gente pode dizer que ele está uma geração atrás do bulldog inglês. Porque o bulldog inglês, hoje, ele é muito mais baixinho, muito mais atarracado. E o bulldog americano, ele já é mais alto, como o tamanho mais ou menos de um boxer. E ele tem cauda. E existem diferenças básicas, inclusive no padrão da raça, né? São duas raças completamente distintas. Diz para mim, para todos nós, você tem alguns cães premiados, né, com uma série de títulos, premiações. Fala um pouco pra gente, né, sobre os seus cães, o padrão que eles atingiram para conseguir conquistar realmente essas premiações e alguma outra questão que você queira abordar. Pois não. Na realidade, o canil iniciou-se com meu pai, há praticamente 25 anos atrás. Meu pai foi um dos que introduziu a raça bulldog inglês no Brasil. E ao longo desse tempo foram importados, porque naquela época existia um ou outro bulldog aqui, mas nada como uma criação, existia alguns isolados por aí. E aí meu pai comprou um aqui no Brasil mesmo, para ver se adaptava aqui no estado de São Paulo, porque aqui era muito calor, aqui é muito calor, faz muito calor, e ele é sensível ao calor, é um cão que é sensível ao calor. Então meu pai sempre teve aquela orientação de juízes que naquela época conheciam a raça, que ele era muito sensível ao calor, então era melhor comprar um aqui para ver se adaptava, como se adaptou. A partir daí meu pai começou a importar bulldogs. Começou a importar, aí ele comprou um nos Estados Unidos, de um conceituado canil lá, e a partir daí ele entrou numa exposição aqui, com 9 meses ele já ganhou 2 Best in Shows, e aos 14 meses ele ganhou o Festival do Cão naquela oportunidade. Aquela oportunidade do Festival do Cão aqui no Brasil era uma das maiores exposições da América do Sul. E aí deu o nome ao canil. E aí só ficou muito mais fácil, inclusive, até para importar cães, né? Porque hoje está bem mais fácil, mas naquela época era muito difícil. Eles não importavam, nunca tinham, sempre falavam que tinha. Foi a partir que meu pai começou a ir para lá, começou a mostrar a cara, porque eles acham que aqui é mato. Agora não, hoje está mais tranquilo. E a partir daí começou. E eu, seguindo o meu pai, de gosto do mesmo hobby, comecei a participar das exposições. A partir do momento que ele faleceu, eu comecei a participar das exposições também. E estamos aí. Conquistando. Seu pai começou esse excelente trabalho em meados de quando? Década de aproximadamente? Ele começou os trabalhos com 82, 83, por aí. 1982, 83. Existem alguns cuidados ou alguma determinação que você poderia passar para a gente com relação à alimentação, ambientação para os bulldogs?
A alimentação é uma alimentação normal. Os meus cães adultos comem 2 vezes ao dia. Não é nada absurdo assim de quantidade, é uma quantidade boa, uns 150 gramas acho que por refeição. E cuidado maior que precisa ter com o Bulldog é em relação ao calor, porque o Bulldog ele é muito sensível ao calor, portanto esse seria o cuidado maior. Justamente ele sente muito calor pelo fato da cana nasal dele ser muito curta e a respiração dele acaba não refrigerando ele do jeito que era para ser. Né? Então, o único cuidado assim, que de primeira mão é o mais específico que precisa ter com o Bulldog. Ótimo, Alessandro. Eu gostaria que você fizesse algumas considerações finais, né? Mesmo para passar uma mensagem para as pessoas que já são apaixonadas pela raça e para aquelas que estão vendo e estão tendo um pouco mais de informação a respeito. O que você poderia falar para todas essas pessoas que estão assistindo a gente? Para essas pessoas que realmente gostam da raça e queiram criar, antes de começar a criar, pesquise bastante, porque a raça hoje está muito divulgada e é uma raça cara. Portanto, algumas pessoas ainda inescrupulosas, eles estão fazendo a raça assim como um ganha-pão. Né? Então, eles não visam muito a qualidade do cachorro, não visam o padrão da raça, e sim fazer dinheiro com a venda dos cães, quando não é isso que se deseja para a raça.